Ah, nós, ontem nós estávamos falando sobre os últimos versos aí, né? Do verso do 3, quando ele fala do Apocalipse 3:3, né? Lembra depois que tens recebido e ouvido, e até a gente falou sobre isso, guardar e arrepender-se, porque senão vireis e virei como um ladrão, e não conhecereis de modo algum em que hora virei contra ti. Então, nesse momento, tem o arrebatamento, o arrependimento da vida da pessoa, e ela ouve aquilo que Deus tem para ela, né? Ela não só ouve, mas ela guarda esse ensino, ela traz para perto aquilo que Deus tem falado no seu coração. E isso aí é muito importante. E aí, outra coisa que ela vai trazer, né, é essa questão de estar pronto para a volta do Senhor. Vamos para 1 Pedro, capítulo 5, verso 9. 1 Pedro 5, verso 8 e 9. 1 Pedro 5, verso 8 e 9. Ah, muito bom. Olha só, o verso 8 ele diz assim, ó, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. A gente sabe que no nosso tempo, muitas coisas acontecem na nossa vida que nos entristece muito e chega ao ponto até de alguns esmorecerem, querendo até desistir daquilo que Deus tem. Mas a palavra do Senhor, ela vem trazendo isso, né? E que a gente fala, essa questão de ser sóbrio, ou seja, estar atento, estar com os olhos abertos e vigiando, né? Essa questão de sobriedade e estar realmente de guarda ali e atento, né? Você está com os olhos abertos, mas você está atento, não está só parado ali olhando o movimento das coisas. Você consegue ponderar e você consegue discernir e você está atento para enxergar aquilo que está acontecendo na nossa volta, vamos dizer assim, né? E a palavra de Deus ela é tão rica porque ela traz isso aí sobre as nossas vidas, para trazer em mente aquilo que Deus tem para nós, né? Eu quero ler com você agora, ainda, né, além desse texto que nós acabamos de ler, de 1 Pedro, vamos para Lucas 21:36, Lucas capítulo 21, o verso 36, Lucas 21:36. Ó, a palavra do Senhor vai dizer assim, o verso 36. Vigiai, pois, todo o tempo, para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder, e estáis em pé na presença do Filho do Homem, ou seja, essa questão da resiliência. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras, e dormia ali no monte para orar, né? Não tinha uma estalagem no Monte das Oliveiras, era só um lugar que ninguém ia à noite, Jesus ia e orar, não estava preocupado com nada, só em estar junto com Deus. Chamava os discípulos iam com ele, alguns, né? E era um hábito isso de estar no Monte das Oliveiras. Tanto é que no dia em que ele foi traído, os fariseus não sabiam para onde ele ia de noite. E aí Judas vai e entrega aí onde Jesus ia todas as noites quando estava em Jerusalém.
A questão da oração é muito importante, né? Se nós não orarmos, essa questão do distanciamento de Deus, ele é nosso. Ontem foi bem legal no Homens de Honra, na igreja, porque na conferência Homens de Honra, que a igreja está fazendo, o pastor Marcos falou essa questão da geracional de Abraão, Isaac e Jacó, e traz em mente exatamente isso, né? Essa questão da permanência ou do que é eterno naquilo que Deus tem para nós. Mas essa questão da vigilância em todo o tempo, porque os dias são maus. E aí ele fala exatamente isso. Mesmo quando vem essa questão da resiliência, né? Mesmo quando vem uma tempestade, mesmo quando vem uma tormenta aí, a pessoa consegue ficar em pé, ou seja, ela está em pé aí na presença do Senhor. Vem a tempestade, vem as lutas, assim como a parábola da casa que foi construída na rocha, que veio a tempestade e ela se mantém ali em pé, forte. Não que ela está livre disso. Infelizmente, nós não estamos livres de nada disso aí. Jesus virá como um ladrão. Mateus capítulo 25, vamos lá para Mateus 25, verso 1. Mateus capítulo 25, o verso 1 até o verso 13, Mateus 25, vamos lá. É um texto bem conhecido, é a parábola das 10 virgens. Ó, o verso 1. Então o rei do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou seja, tolas, e 5 prudentes. Lembra que nós lemos lá em Pedro, essa questão de ser sóbrio, essa questão de ser prudente, trazer o discernimento, né? As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O azeite, na palavra de Deus, sempre representa o Espírito Santo, como óleo que desce nas barbas de Arão, como diz o Salmo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, ou seja, levou um estoque. Aí você pode, como é que nós vamos levar um estoque do Espírito Santo? Essa questão de estar pronto para o dia mau. Vamos dizer, a gente sabe que hoje começou um novo dia. Certamente o diabo, infelizmente, está como um leão rugindo ao nosso derredor para nos desviar a atenção daquilo que é importante. E o que é importante na vida do cristão? Adorar e agradar ao Senhor. Então, infelizmente, muitas coisas acontecem na nossa vida para nos distrair daquilo que é realmente importante, que é a palavra do Senhor. Então, todas essas coisas igual agora que acontece, umas coisas não funcionam, outras não, e a gente vai tentando, né, acaba roubando a nossa paz, né, nos distraindo. Mas elas levaram ali um pouquinho mais de azeite nas vasilhas e, tardando um noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Então, uma coisa importante é assim, quando a gente ora, às vezes as coisas não acontecem no momento que a gente ora. E, infelizmente, a igreja de Sardes, ela é assim. Talvez aquele povo estava orando por várias coisas, e até contra o culto do imperador, né, a questão do próprio bispo, né, de Sardes, o Milito, né, ele orava e buscava, mas não via mudança na igreja. Eu lembro muito essa questão de Saul, né? Saul, quando Deus fala para ele destruir os povos amalequitas, e ele não destruiu, e pior, né? Ele vai fazer um sacrifício. E aí Samuel fala para ele, ó, espera eu voltar para eu fazer o sacrifício, porque Saul não era sacerdote. E aí o que faz? A palavra do Senhor lá em 1 Samuel vai dizer,
Demorando muito Samuel voltar, representa exatamente isso. A vinda Saul é a noiva tola, e Davi seria a representação, né, da alegoria, e Davi é a noiva prudente, a virgem prudente. Em demorando o noivo, que era Samuel, o que Saul fez? Já se apressou e já sacrificou o que não cabia a ele. A palavra de Deus diz que no exato momento em que ele foi sacrificar, Samuel chegou. Aí não teve jeito. E aí ele fala que a bênção do Senhor foi tirada dele para passado para um outro melhor. Depois a gente lê também, e isso é muito assim, traz essa tona. Parece que Jesus está demorando a responder, mas na verdade é uma batalha espiritual. Nós vimos isso em Daniel 10, quando o anjo aparece para Daniel e ele fala: no primeiro momento em que intentasse orar, ou seja, colocou no coração para orar, Deus já me mandou. Mas o príncipe da Pérsia, né, da Grécia, ele veio contra mim e impediu de trazer a mensagem. E ainda, né, aí só Miguel veio e conseguiu destruir lá, desbaratar o principado lá, né, o querubim caído que lutava contra um anjo. Então, olha a patente ali, né? A gente tem um querubim caído, um principado, lutando contra um anjo que era de menor hierarquia. O arcanjo Miguel, sendo um arcanjo, teve condições de desbaratar aí a ação de um príncipe, né? Que era um querubim caído. Então, assim, quando a gente ora, não permaneça, persevere aí. Mas à meia-noite, ouvindo-se um grito, eis o noivo, sai ao seu encontro. E nesse momento, então, se levantaram todas aquelas virgens, às 10, e prepararam as suas lâmpadas. Mas qual que foi o problema? O problema é que as nessas disseram às prudentes: dai-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Ou seja, estava faltando azeite ali para elas agora também, para aquelas que eram nessa. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram como ela para as bodas e fecharam-se a porta. Ou seja, está falando do arrebatamento aqui. Jesus veio e levou a sua igreja. Mais tarde chegaram as virgens nessa, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos as portas. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Mas uma coisa certa, ele vai voltar. E está muito perto de voltar. A questão nossa hoje é quanto de azeite a gente está carregando dentro de nós, né? E é bem legal, porque lembrando aqui, em 2 Coríntios, é um texto, 2 Coríntios 4, só aproveitando já que a gente. E 2 Coríntios capítulo 4, o verso 7 de 2 Coríntios 4, 7, olha só o que ele diz. 2 Coríntios capítulo 4, 7, quando a gente fala desse vaso, né, e o verso 7, ó, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ah, dentro de nós tem esse azeite, ou seja, o sopro da vida. Quão precioso é isso! E esse azeite é que nos mantém vivos e desejosos de estar na presença de Deus. É isso que nos constrange a querer estar perto de Deus, a querer agradar a Deus, a querer se conectar com Jesus. E é uma luta constante. A nossa vida vai ser assim.
mas tem de bom ânimo, como o Senhor Jesus disse, eu venci o mundo. Não desmotivei nem desanimeis, mas o nosso propósito e o propósito de Deus, aliás, na nossa vida, é exatamente isso, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus na nossa vida e cumprir o nosso propósito com Ele, que é adorar e glorificar, como diz Efésios, né? Efésios capítulo 4 vai dizer exatamente isso, porque nós, na verdade, né? Efésios capítulo 1, né? O verso 4, quando ele vai dizer assim, Efésios 1, 4, assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Ou seja, nós fomos escolhidos. Se hoje você sente o desejo de ouvir a palavra de Deus, é porque Deus te escolheu antes mesmo do mundo surgir. Antes da criação, eu e você estávamos na mente e no coração de Deus. Por isso que quando ele fala o nosso nome, no tempo e no espaço, fora do tempo e fora do espaço, na verdade, uma estrela nasce. O seu nome é algo importante, mas esse não é o nome que você e eu temos aqui, é o que nós lemos lá em Apocalipse, e aí nós vamos ganhar um novo nome que ninguém sabe, né? E isso é legal, porque Deus nos deu um novo nome aí, para que nós também pudéssemos andar sobre aquilo que Ele tem. E é bem legal porque eu creio nisso, né? No momento em que Deus citou o seu nome, uma estrela nova nasceu, e esse nome nós só vamos conhecer lá, no céu. E isso é bem legal. Vamos para João 14, 4. João capítulo 14, o verso 4 aí de João. João capítulo 14, o verso 4. João 14, 4. Isso aí. Então vamos lá, ó. João 14, 4, ele vai dizer assim: e vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não vos, se vós me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Então, assim, não existe um caminho para ir para o céu sem passar por Jesus. As pessoas tentaram isso quando? E não sei se você viu, essa questão da busca da imortalidade, ela sempre está aí no mundo. Nessa visita aí do Putin na China, ele vai ter uma conversa com Xi Jinping, que acabou rodando aí, né, na mídia, no jornalismo, onde ele fala para o Xi Jinping que, olha, um homem pode viver até 150 anos só trocando de órgãos, assim, né? E buscando a imortalidade, né? O mundo sempre quis a imortalidade. Em Gênesis capítulo 10, você vai lembrar disso, pega lá a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 10, esse texto aqui, ele não é, gente, o diabo nunca muda, né? Em Gênesis capítulo 10, tem essa questão da construção da Torre da Babilônia, né? Vamos lá, a, em Gênesis 10. Então, qual que é a questão? O homem sempre quis chegar no céu sem Deus, incoerente, mas essa é a verdade. Porque Satanás criou um céu, criou o inferno, né? Mas na intenção dele, a gente já leu lá em Apocalipse, ele criou o reino dele, né, no norte. Então, assim, ele é senhor de um lugar, né, do Hades, do inferno, mas ele manipula as pessoas para acreditar que tem um segundo céu, não sei,
Mas a Torre de Babel, ela é exatamente isso. No meu entender, são essas gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão, Jafé, e nasceram os filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madri, Javã, Tubal, Meseque, os filhos de Gomer, e aí ele vai citando os filhos, né? Esses repartiram entre si ilhas, nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias. E aí ele vai, os filhos de Cã, Cuxi, ele vai citando aí, né? Os Abeus, os Jebuseus, os filhos de Sem. Quando chega no capítulo 11, toda essa geração, aí, Gênesis 11, o verso 1, só para a gente. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, logo depois do dilúvio. Essa separação veio depois do dilúvio. Então, é como se o capítulo 11 viesse antes do 10, só para você se situar aí. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, queimamos bem os tijolos e sirvam-nos de pedra e betume e argamassa. Disse-lhe: Vinde, edificamos nós uma cidade e uma torre, cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, né, os descendentes de Adão. E disse: Eis que o povo é um só, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor o dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. A questão não era a cidade, porque você e eu vamos ver que depois de várias cidades foram construídas, a Babilônia era algo fora do comum, né? Tinha muralhas lá que atingiam 80 metros de altura. Nós estamos falando da idade pós a idade da pedra polida ali, né? Se a gente for pegar ali, a Noé desse período, o dilúvio é desse período aí, então, assim, alguma coisa ali teve um avanço depois do dilúvio, que os homens empreenderam, assim, um avanço tecnológico. O povo da Babilônia ali teve um crescimento, né, que é interessante que a Babilônia ela surge, o Egito começa, mas a Babilônia ela vai a questão da Mesopotâmia ela se desenvolve fora do comum. A saber, foi lá que começa a idade dos metais, os Ixos, ele acaba colocando o ferro na roda na carruagem. Então, assim, que, no meu entender, eles queriam criar um portal para chegar até o céu. Assim como a gente sabe que o Jardim do Éden está no mesmo lugar e não saiu de lá, né? Está um portal e um querubim está na sua guarda, assim é a entrada ali. Talvez seja essa a entrada que dá acesso, porque se a gente entender que Adão, no paraíso, ele via Deus todas as tardes, ele tinha acesso ao terceiro céu ali, é como se esse portal ali de Adão, porque Adão era físico, tinha matéria, era um homem que tinha a presença de Deus, mas ele estava preso num corpo, assim como eu e você. Então, assim, tinha que ter um acesso diferenciado com Deus, né, naquele momento. Então, assim, a Babilônia ela vai construir esses povos, eles vão tentar construir um portal para chegar até o céu. Por isso que Jesus falou: filho, não tem outro caminho, o caminho sou eu.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar até o terceiro céu, ninguém vai chegar até Deus sem passar por mim. Porque não existe um caminho. O caminho foi deturpado quando a gente estuda em Lucas, quando a gente já falou lá, né? Porque uma vez morto no pecado, a gente ia para o inferno, né? É, mesmo conhecendo de Deus, ia para o inferno. Até que Efésios 4 vem Jesus e pegou o inferno, né? É que ele levou cativo o cativeiro e trouxe até o terceiro céu, que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo vai falar isso aí. Amém? Mas aí, semana que vem, desculpe o atraso de hoje aí, deu um crepe aqui, não sei, na internet, estou usando o celular, mas espero que tenha a gente andado um pouquinho. Queria ter andado mais um pouco, mas acabou aqui dificultando aquela leitura. Mas nós vamos orar. O importante é saber que nós devemos estar atentos nesse dia. Nós não sabemos que vai vir por hoje, mas uma coisa é certa: já somos vencedores em Cristo Jesus. Amém? Ó Pai, eu quero agradecer por esse dia, pelo que o Senhor nos orienta, pelo que o Senhor nos guarda, pelo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. Que nesse dia, ó Deus, nossos olhos estejam abertos a enxergar, ó Deus, tudo que acontece em nossas voltas e temos discernimento para repreender toda a cilada e armadilha do inimigo. Dá-nos a tua vitória nesse dia, em tudo que fizermos. Que o Senhor se agrade de nós, na nossa fala, nos nossos pensamentos, naquilo que ouvimos, naquilo que fazemos. Que teu Espírito Santo, ó Deus, hoje veja em nós, filhos amados e amadas de Jesus. É que eu lhe peço, na autoridade do teu reino, Pai, na autoridade do teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amados, que Deus nos abençoe ricamente nesse dia, que Deus abençoe a nossa vida de uma maneira excepcional. Amém?